Antônio Francisco Lisboa, mais conhecido como Aleijadinho, passou a vida inteira enfrentando desafios. Filho de um português com uma negra escravizada, não teve direito à herança paterna, mas herdou algo muito mais valioso: o talento do tio e do pai para esculpir e entalhar em pedra e madeira. Quem visita Ouro Preto, cidade natal dele, tem a opção de fazer vários roteiros turísticos que contam a história do artífice por meio da obra que ele deixou. A Igreja de São Francisco de Assis é o principal destaque. Ela foi planejada por Aleijadinho e levou 45 anos para ficar pronta. O resultado encanta os visitantes. Bom, a igreja é cheia de detalhes, né? Riquíssima. Isso aí, se não me engano, no marco aí artístico é o período do Rococó, né? Cheio dos detalhes. Então a gente fica impressionado, a gente fica encantado de ver essa grandeza, essa obra que ele deixou aqui, né, na Igreja São Francisco. Tudo me chamou muita atenção. Eu fiquei emocionada de ter a oportunidade de conhecer a igreja aqui e ver suas obras. Para conhecer mais sobre o trabalho de Aleijadinho, vale uma visita ao Museu da Inconfidência aqui em Ouro Preto. O Alex é o diretor. Quais as maiores curiosidades que vocês têm reunidas aqui? Michele, acho que talvez é interessante dizer que o Aleijadinho tem objetos, né, imagens, obras de arquitetura, igrejas espalhadas por toda Minas Gerais e fora de Minas, né, já que algumas peças são móveis. Aqui no Museu da Inconfidência a gente tem um acervo não muito grande, mas bastante variado, o que dá para mostrar um pouco da trajetória do Aleijadinho. Eu acho que, em primeiro lugar, acho que a coisa talvez mais inusitada e que ninguém esperaria é um móvel, né, um mobiliário. A gente tem ali uma cadeira, né, de cônego, né, que era de Mariana, que está aqui em exposição no nosso acervo. Depois a gente tem diversos desenhos. Então, a gente tem uma coleção no nosso arquivo histórico de desenhos, notas fiscais, etc. Esses desenhos eram das igrejas que eram encomendadas, que ele planejava, não é? Exatamente, como da Igreja São Francisco, como da Igreja Santo Antônio. Aleijadinho e outros escultores e entalhadores encontravam no século XVIII uma dificuldade para produzir arte barroca nos moldes europeus. Eles não achavam por aqui as matérias-primas que eram usadas na Europa. Antônio Francisco Lisboa foi o primeiro a usar a criatividade e a aproveitar um produto que ainda existe em abundância aqui na região de Ouro Preto: a pedra-sabão. Jair Inácio, que é um grande restaurador que nós tivemos aqui em Ouro Preto, ele comentava com a gente que provavelmente ele que descobriu a pedra-sabão como uma pedra mais maleável para a escultura, porque ele trabalhou também esculpindo o quartzito, né? Que ele começou a trabalhar com o quartzito, tanto que aqui tem tem um chafariz, né? Que tem uma mulher, muito interessante, na época foi comentada, em que a escultura foi feita em quartzito. Depois ele descobre, né, a pedra-sabão e começa a trabalhar com ela. E aí vários tipos de trabalho que a gente vê em portadas de igreja, vai ser utilizada a pedra-sabão. A beleza da arquitetura e das obras de arte revelam o passado de Aleijadinho e outros artistas, que compartilhavam conhecimento nas oficinas e nos canteiros de obras. É importante salientar que uma obra de igreja, ela não acontece rapidamente, muitas vezes ela vai se estender por várias décadas, né? Porque são várias etapas, e também porque as irmandades, as ordens religiosas, elas precisam de recursos, né, para propiciar essa construção, para pagar os artistas, comprar os materiais também. Então, como muitas vezes acontecia de uma construção ou uma determinada obra se desdobrar por 10, 20 anos, às vezes até mais, acontecia uma interação muito grande entre artífices, porque às vezes
em determinado momento estava acontecendo mais de um determinado tipo de obra. A vida de Antônio Francisco Lisboa tem um mistério. Quando ele tinha em torno de 40 anos, começou a sentir dores muito fortes nas mãos e nos pés. Aos poucos, surgiram várias deformações. Mas mesmo com muito sofrimento, ele não se afastou do trabalho. Nos últimos 200 anos, pesquisadores têm publicado livros e trabalhos sobre a misteriosa doença de Aleijadinho. A porfiríase, né, que era uma coisa normal, você sabe que foi ele já estava mais ou menos com 39 anos, desde 1777, que ele começa a ter problema sério de os músculos, né, vão atrofiando. E uma das coisas, o reumatismo deformante, até bem pouco tempo, eu tenho 75 anos, mas em velhas épocas, aqui em Ouro Preto era muito comum, principalmente em senhoras, porque elas mexiam com água quente e água fria, né, no fogão de lenha, e depois usava água fria. Aí o reumatismo, né, ia deformando a musculatura da mão. E uma das coisas que vai, logicamente, dando ele sérios problemas, mas mesmo assim ele não deixava de produzir. Segundo os historiadores, na fase mais avançada da doença, Aleijadinho evitava ao máximo o convívio social. Ele saía cedo de casa carregado por um escravizado, passava o dia inteiro dentro das igrejas trabalhando e só voltava para casa à noite, quando a maioria das pessoas já estava dormindo e a luz suave dos lampiões e da lua ajudavam a esconder as deformidades. Aleijadinho morreu em 18 de novembro de 1814. Os restos mortais dele estão na igreja de Nossa Senhora da Conceição, em Ouro Preto. Na última matéria da série, vamos mostrar as principais obras e o legado deixado por Antônio Francisco Lisboa.